vocês abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 24. Na verdade, irmãos, abra logo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Depois nós vamos ler um outro texto, em Josué 24. Aí você que tem marcador na sua Bíblia, você vai lá, procura primeiro Jeremias 29, 11. Aí depois você vai para Josué 24. Aí marca em Josué 24 que eu vou dizer quais são os versos que nós vamos ler daqui a pouquinho. Bom? Então são esses dois textos que nós vamos utilizar por enquanto como referência para exposição da palavra de Deus nessa noite. Nós meditarmos nesses textos, tá, irmãos? Jeremias 29, 11. Já está aí, né? E aí você segura um pouquinho que nós vamos ler Josué 24. Todos encontraram, meus irmãos? Louvado seja Deus. É um texto fácil de encontrar. Jeremias e Josué é no Antigo Testamento, mas não são profetas menores, né? Os profetas menores é que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de encontrar, né? Percebo aqui que os irmãos têm dificuldade de folhear até os profetas menores. Até eu mesmo, naquela brincadeira, espada para o ar, sob pressão, eu fico todo me tremendo, né? Os irmãos lá na União Masculina gostam de fazer essas coisas, né, irmão? Aí coloca o pastor sabe. Que conversa é essa? Eu fico todo me tremendo naquelas brincadeiras de espada para o ar, para quem vê quem acha primeiro o livro, né? A gente fica todo se tremendo. Eu e o pastor Isaías, um dia desse, a gente foi disputado, quase que a gente dá um passamento e morre, né? O pastor Isaías se tremia de um lado, eu me tremia do outro. Sob pressão é difícil achar os profetas menores, irmãos. Mas aqui com calma dá para a gente encontrar, né? E acompanhar a leitura bíblica. Tá aí o texto, irmãos. Vou ler nessa versão aí. Eu é que sei os pensamentos Vou repetir. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu vou ler novamente. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, nós entendemos que a palavra que nós acabamos de ler, ela é tua. Quem tem os ensinamentos para as nossas vidas é o Senhor. E nós queremos, no nome de Jesus, pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos aprender e absorver a tua palavra, que será ministrada nesta noite pelo teu servo que aqui vos fala. A minha oração, meu Pai, particular, é que o Senhor possa me esvaziar neste momento, para que eu possa me encher do teu Espírito e que eu possa transmitir tão somente aquilo que o Senhor reservou para nós nesta noite, como poção, como alimento para a nossa alma, para o nosso ser, para que possamos ser moldados e transformados a cada dia, Senhor, pela tua palavra, que é poderosa. Aplica em nós as lições, os ensinamentos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos iniciando o mês da família, mês de maio. Algumas denominações evangélicas, elas param para falar sobre a família. O tema do mês de maio, nas nossas igrejas batistas, congregacionais, igrejas que ainda trabalham com temas específicos, para falar sobre assuntos concernentes às nossas famílias, certo? No âmbito familiar.
E esse mês nós estamos aqui vamos abordar vários temas relacionados à família. E hoje nós vamos meditar sobre a família nos planos de Deus. Família nos planos de Deus. Numa visão bíblica, certo? O nosso propósito aqui é sempre colocar a palavra de Deus como sendo o nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, todos os nossos conceitos, os nossos preceitos, os mandamentos que nós seguimos, nós extraímos da palavra de Deus. Nós partimos daqui. Essa é a nossa premissa. Se não for da palavra de Deus, para nós não vale, certo? Por isso que a gente faz de tudo para ficar contextualizado ao ensino da palavra de Deus. Tá? Então vamos hoje meditar sobre esse assunto, sobre a família nos planos de Deus. E o texto de Jeremias que nós acabamos de ler, esse versículo, é um versículo que muitos crentes têm decorado na sua mente. É um versículo que fala sobre os pensamentos de Deus para nós. E quando nós falamos de pensamentos de Deus para nós, é aquilo que nós esperamos de Deus. São os mandamentos de Deus para nós. E aí, Deus, aqui o texto fala, é muito claro, diz que Deus não tem pensamento ruim para ninguém. Ele tem pensamento de paz. E para que ele alcance o seu propósito. O final do versículo diz, para vos dar o fim que desejais. Então, se nós conseguirmos nos conectar com os pensamentos de Deus, nós vamos ter um fim proveitoso, um fim que Deus deseja para cada um de nós. Agora, para isso, nós precisamos estarmos alinhados com o pensamento de Deus, que não são pensamentos de maldade nenhuma, são pensamentos bons. Então, nós partimos dessa premissa aí. E o profeta, ele diz, eu sei, né, que o Senhor, quais são os pensamentos que o Senhor tem a vosso respeito. E nós precisamos refletir sobre isso. Que pensamentos são esses? Que propósitos são esses, meus irmãos? Aquele versículo ali, que está exposto naquele quadro, fala também um pouquinho sobre isso. Eu sempre gosto de mencionar, eu sempre gosto de trazer a atenção dos irmãos para aquele versículo ali de Romanos 8, 28, que diz, sabemos que todas as coisas contribuem, né, ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os pensamentos do Senhor, segundo os propósitos do Senhor, como diz aqui Jeremias, que são pensamentos de bondade para cada um de nós, irmãos. E nós precisamos nos voltar para esses mandamentos, para essa estrutura bíblica de família pautada no Senhor. Sempre. Quando nós fugimos disso aí, irmãos, nós nos perdemos na caminhada. O nosso foco, o nosso alvo é sempre o Senhor. Então, os meus conceitos familiares devem ser pautados no Senhor. Devem estar em comum acordo com as premissas bíblicas do Senhor, os mandamentos do Senhor. Se não estiver, em algum momento vai dar errado. Irmãos, mas é fato que nós estamos vivendo à beira de um colapso no âmbito familiar. Talvez você nem concorde comigo com relação a isso. Mas talvez algum dos irmãos que estão aqui estejam passando por um momento difícil no âmbito familiar, na criação dos seus filhos. Talvez alguns irmãos aqui estejam com problemas conjugais, não é? Talvez algumas famílias aqui estejam com problemas financeiros. E todos esses problemas envolvem a família, irmãos. Todo problema que nós adquirimos no contexto social, a gente leva para dentro de casa. É assim. Não tem para onde correr. Certo? Se você está preocupado com uma conta, uma dívida que você tem que pagar, quando você chega em casa, isso vai refletir dentro do seu relacionamento conjugal com sua esposa, seu relacionamento familiar. Porque
nós temos uma tendência de ficarmos estressados quando nós estamos devendo, né? Não é, irmãos? A gente fica meio aperreado. E quando a gente olha para um lado e para o outro, não tem dinheiro para pagar, aí chega em casa, a mulher diz, o gás faltou. Eu quero ver, né? Eu quero ver você manter ali, se manter firme na sua posição de um homem íntegro de Deus, sem estresse nenhum, né? Então, é fato que nós estamos inseridos nesse contexto, tá? Esse contexto de muitos problemas por causa da diversidade de muitas coisas nesse tempo também, meus irmãos. E por conta disso, muitas pessoas estão desistindo dos seus filhos, dos seus esposos, das suas esposas, pelo fato de não conseguir lidar com as dificuldades de educar os seus filhos. Nessa era contemporânea, tão complexa, meus irmãos. Por isso, o grande desafio da Igreja do Senhor, hoje, é continuar incentivando as suas famílias cristãs a permanecerem nos planos de Deus. Porque os planos de Deus, diz a palavra, os caminhos de Deus, eles são retos. Se são retos, reto é reto. Não tem nenhum empecilho, não tem tortura nenhuma. Ou seja, não tem dificuldade nenhuma, não tem obstáculo nenhum, irmãos. Os caminhos de Deus, por diversas vezes, o Senhor falou isso para o seu povo. Que os seus caminhos, que o caminho dele é reto. É reto. Então, se nós trilharmos pelos caminhos do Senhor, nós vamos, irmãos, nós vamos conseguir lograr o êxito que nós tanto almejamos nesta era tão difícil. Os planos de Deus, meus irmãos, ainda são os melhores para nós. São os melhores para nós, para qualquer sociedade. Os planos de Deus, meus queridos irmãos, para a família, vem resistindo ao longo da história. Ao longo da história. Porque Deus fez de tudo para preservar os seus estatutos no meio do seu povo. Transmitindo isso, ainda num tempo bem longínquo mesmo, irmãos, de forma oral para os nossos antepassados, os profetas, os grandes homens de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, que nós vamos ler daqui a pouco. O Senhor, ao longo da história, veio preservando os seus estatutos, e até hoje nós estamos inseridos nesse contexto, obedecendo ao Senhor, que instaurou, que criou as suas regras, as suas leis para as famílias, hoje, cristãs, permanecerem em seus planos, meus amados irmãos. Então, o Senhor, lá no Antigo Testamento, há muito tempo atrás, ele, através de Josué, ele reúne o povo, na verdade, Josué reúne o povo, e agora nós vamos para Josué capítulo 24, vamos ler dos versículos 14 ao 25. Josué já estava ali, já no fim da sua vida, e ele reúne o povo para justamente renovar a aliança com eles. E esse renovo da aliança é muito importante para a nossa vida hoje, irmãos. Tem muita gente que não gosta dessa frase. Tem alguns críticos aí, quando a gente fala assim, irmão, você quer se reconciliar com o Senhor, por exemplo? Aí alguns críticos dizem assim, não já é crente, crente não perde salvação. E por que esse negócio de estar se reconciliando com o Senhor? A reconciliação, irmãos, é um renovo da aliança. É um reconectar-se com Deus. Você estava um pouco desligado, talvez, por você ter se distraído um pouco com o movimento sistêmico desta era, desse mundo. Aí você se desligou um pouquinho. Você é crente, mas você está afastado dos caminhos do Senhor. Você está sem congregar. Aí a gente chama, convida, depois de uma pregação. Aí nós convidamos. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? A pessoa se levanta, vem aqui à frente. Ela está dizendo, eu estou renovando a minha aliança com Deus. Me reconectando com Deus novamente. Eu quero voltar para o caminho reto.
o caminho da salvação. É nesse sentido. Então, quando os profetas e os grandes homens de Deus reuniam o povo para fazer uma renovação da aliança, era para justamente trazer esse lembrete, ou relembrar das coisas que Deus havia feito por eles lá no passado, para que o povo se firmasse no Senhor novamente, se conectasse com o Senhor novamente. Então, esse é o propósito da renovação da aliança, irmãos. E às vezes nós precisamos disso, não é assim? Por isso que a gente precisa retornar para o nosso propósito inicial, meus irmãos. Nós precisamos voltar para os planos de Deus. E aqui nós vamos aprender muita coisa boa com Josué. É um texto conhecido dos irmãos, mas nós vamos, mais uma vez, trabalhar esse texto e aplicar as lições para as nossas vidas. Diz assim, irmãos, o texto bíblico, a partir do verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. E a minha casa, eu e minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, portanto, é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Irmãos, que renovação linda, né? De aliança aqui. O povo de Deus, sempre que iam passar o cajado para outra geração, eles tinham o costume de fazer isso. Eles se reuniam, foi assim com Moisés, foi assim com Josué. Eles reuniam os povos, os anciãos, e ali eles passavam as coordenadas para as próximas gerações futuras. Era desse jeito que funcionava. Qual é o propósito disso? Qual era o objetivo? O propósito, meus irmãos, era preservar a aliança de Deus no meio do seu povo. Isso é muito lindo. É o que nós fazemos hoje. Sempre que a igreja, sempre que os irmãos estão saindo um pouquinho do caminho, o que é que os homens de Deus, os pastores, os líderes de igreja fazem? Vamos reunir o povo e vamos rever os nossos conceitos
e vamos nos conectar com o Senhor novamente. É assim que a gente faz. É assim que eu faço aqui com os irmãos. Qualquer picuinha, fofoquinha, alguma coisa, quando eu vejo que já tem um grupinho para colar, outro bem para colar, e outro lá, no Acaraú, aí eu, opa, vamos conversar, vamos renovar a aliança. O que está acontecendo? É falta de perdão? Foi um assunto mal resolvido? Alguém falou alguma coisa para você que você não gostou? E aí a gente vem, reúne todos os membros maduros da igreja e renova a aliança. Aí a gente volta mais forte, não é assim, irmãos? Toda vez que nós temos um problema aqui, que nós tratamos dessa maneira, nós voltamos mais forte, cientes de que o Senhor está conosco novamente no caminho. Isso é renovar a aliança. E Josué está fazendo isso com o povo aqui. Né? E o povo é consciente disso. No contexto, meus irmãos, Josué está se despedindo do povo. Se tiver muito gelado, pode baixar a temperatura e aumentar, né? No contexto, né? Ele está se despedindo do povo. E aí ele chama o povo para essa renovação de aliança, que eu já falei para os irmãos. O que significa renovar a aliança? Reafirmar o compromisso, o pacto, né, que Deus estabeleceu com o seu povo. É isso que significa renovar a aliança. É um ato de nós nos reconectar com Deus novamente. Josué capítulo 24, versículo de número 1, vai dizer assim, irmãos, olha, depois reuniu Josué todas as tribos, 24, versículo 1, todas as tribos em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Esse é o contexto dessa narrativa. Foi o que Josué fez. Ele reuniu todas as tribos de Israel. As tribos de Israel representavam o povo de Deus. Todas as clãs, todas as comunidades daquela época que representavam o povo de Deus. Se fosse hoje, era a igreja. Mas hoje está tão difícil reunir todas as tribos em um só lugar. Nós estamos tão divididos, irmãos. Num tempo que era para nós estarmos, né, mais unidos, nós estamos mais dispersos uns dos outros. Eu acredito que é quase que impossível hoje, no Brasil, nós conseguirmos reunir todas as denominações. Porque alguns são separatistas demais, outros são inclusivos demais, né? Outros ficam em cima do muro, como o pessoal diz que nós somos esse povo aí, que fica em cima do muro, né? Por mais que a gente tente explicar que a gente sempre procura uma zona de equilíbrio para lidar com as coisas, né? Os batistas são assim. Tem pessoas que nos criticam, porque dizem que a gente fica em cima do muro, a gente não sabe o que quer. Você é calvinista ou é arminiano? Deixa esse assunto aí que a gente vai servindo ao Senhor e vai vivendo de uma forma equilibrada. Aí eles dizem que nós estamos em cima do muro, por conta disso. E aí também nós não proibimos os irmãos de serem batistas calvinistas e nem batistas arminianos. E os irmãos que não sabem o que é isso, depois vocês estudem, porque a pregação hoje não é para falar sobre esse assunto, né? Esse assunto da soteriologia, tá bom? Mas é isso, irmãos. Aí, o que é que acontece? Nesse contexto, era fácil reunir o povo. Josué chama os principais das tribos, chama os principais, os oficiais, chama os principais do meio do povo, se reúne e diz, olha, vamos renovar a aliança aqui, porque daqui a pouco eu vou partir e vocês têm que renovar a aliança prometendo que vão cumprir. E o texto diz, posterior aqui no capítulo 24, que Moisés escreveu isso como lei no meio do povo de Deus. Não foi um negócio de brincadeira, não. Então, o que o povo falou, Moisés disse, está certo. Ou Josué disse, troquei o nome, não foi? Josué disse, o psicólogo errou. Josué disse, estou anotando e isso vai servir para as próximas gerações. O que vocês estão falando. Vocês têm a obrigação de transmitir o recado, o propósito de Deus que vocês reafirmaram aqui. Tá? Então, era esse o contexto aí, irmãos, da renovação da aliança. Renovação do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. E aí, no versículo 14, do capítulo 24, Josué faz um pedido, ou uma admoestação ao povo.
que não deixasse de adorar a Deus e que nem trocasse o Senhor por outros deuses, né? Essa foi a admoestação de Moisés, está no versículo 14, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Deitar fora é jogar fora mesmo, irmãos, porque a versão RA coloca esse termo, mas acho que a versão NA diz jogar fora mesmo. Joguem fora esses deuses que os pais de vocês adoraram, da além do Eufrates, certo? Então, esse foi o pedido, essa foi a admoestação, o ensinamento de Josué ao povo, para que eles continuassem preservando os propósitos de Deus. Olha, no meio de vocês não deve ter adoração a ídolo algum, é isso que Josué está dizendo. Joguem fora e continue preservando os ensinamentos de Deus. E transmitam esse ensinamento para as gerações futuras, para que elas cheguem bem longe. E graças a Deus, irmãos, esses ensinamentos chegaram até nós. Graças a esses grandes homens e a esta preservação dos propósitos que Deus fez questão, irmãos, de transferir, preservar até chegar a nós hoje, tá bom? Então, nós temos uma informação, irmãos, uma informação aqui da Bíblia de Estudo Dake, que indica que o povo de Israel serviram a outros deuses quando eles estiveram no Egito, por isso que ele fala aqui. E também da além do Eufrates, né? O pai de Abraão, Terá, pai de Abraão, os estudiosos, pai de Abraão. A gente sabe que na história antiga mesmo, lá começando na história de Abraão, quando Deus separa Abraão para ser o pai de multidões, né? O contexto de Abraão, do seu pai, era um contexto de idolatria, certo? De idolatria. Eles adoravam a deuses estranhos. Então, Josué faz essa observação aqui, convidando o povo a deixar de fazer aquilo. Continue adorando somente o Deus de Israel, o Deus de Moisés. O meu Deus, o Deus de Josué, era isso que Josué estava falando aqui. E não adore outros deuses, certo? E a gente sabe, irmãos, e o Dr. Dake aqui, ele faz essa ressalva, ele fala que o povo de Israel também serviram a outros deuses quando estiveram no Egito. Então, Josué chama o povo e diz, olha, vamos descartar tudo isso aí e vamos continuar servindo ao Senhor. Por isso que ele fala com a sua família, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. É inegociável a nossa adoração. Nós adoramos somente a um Deus Todo-Poderoso. Tá, meus irmãos? É o Deus de Israel. Tá? E Josué, na sequência, ele coloca o povo em uma situação de escolha, situação de decisão, e externa a sua opinião particular, irmãos, que ele e a sua família serviriam ao Senhor, como falei anteriormente. Ou seja, não sairiam do propósito de Deus. Está no versículo de número 15, que diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava preocupado com a sua família também. E a casa naquela época representava não só os de casa, mas os parentes também. Todos os parentes de primeiro, segundo, terceiro grau. O povo, a palavra de um homem de Deus naquela época era mais abrangente, irmãos. Alcançava um público maior. Hoje pela manhã o irmão André fez algumas perguntas, aí os irmãos ficaram querendo saber, né? E qual é o grau de parentesco, primeiro, segundo, terceiro, né? Quarto grau. Mas naquela época não.
A palavra do homem de Deus tinha muita autoridade, tinha muito poder, né? Era uma palavra séria, de confiança. Por isso, quando um representante, naquela época, do sexo masculino, se levantava e dizia: eu e minha casa, todos da sua casa, todos os seus parentes estavam com ele, né, de comum acordo naquele assunto. Então, era assim que funcionava. Aí, aqui, Deus coloca, né, Josué coloca o povo numa situação de escolha, meus irmãos. Toda vez que a gente fala sobre situação de escolha, logo nos vem à mente a questão do livre-arbítrio, né? Que hoje também é um assunto muito discutido no nosso meio. É livre-arbítrio, é livre-agência, certo? Mas o fato é que Deus nos deu responsabilidades para nós escolhermos como vai ser o nosso futuro, certo? E a responsabilidade é minha e é sua. E aqui Josué está falando, a responsabilidade é de vocês. Vocês querem ter um bom futuro? Então vocês escolham servir ao Senhor. Porque fora desse propósito, as coisas podem não dar certo na sua vida. É esse choque de realidade que Josué está trazendo para o povo, mostrando para o povo, sinalizando para o povo. É a responsabilidade deles, né? nas suas escolhas, na sua escolha, nas suas tomadas de decisões, de acordo com os seus desejos e suas inclinações. Era isso que Josué estava ensinando para o povo aqui. Certo? Deus não vai obrigar vocês, mas escolham hoje a quem sirvais, a quem vocês querem servir. Se aos deuses lá do passado, ou se ao Deus de Israel, na qual trouxe vocês aqui para esse lugar, para esta terra que vocês habitam, certo? Então, não é que esse poder, irmãos, e podemos taxar também assim, esteja totalmente em nossas mãos. A gente sabe que Deus, quando Ele tem um propósito, Ele vai fazer de tudo para colocar você no propósito dele, soberanicamente falando, certo? Mas nós temos responsabilidades em entrar nesse propósito. A responsabilidade é nossa. É que digo se eu vou aceitar ou não, né, usando essa capacidade que nós temos de sermos responsáveis pela nossa decisão, de tomarmos as nossas decisões. Então, a gente sabe, irmãos, que a natureza humana ela é caída, a Bíblia reconhece isso, tá? E inclinada para o pecado. Por isso que é difícil, hoje, uma pessoa se alinhar com os propósitos de Deus. É difícil. Por quê? Porque a nossa natureza caída já é inclinada para fazer as coisas que não estão em comum acordo com os mandamentos de Deus. Por isso que é um desafio muito grande hoje. E nós precisamos reconhecer isso, meus irmãos, que somos pessoas fadadas mesmo a nos inclinar para o pecado e desobedecer ao Senhor. Aí aqui é onde entra a questão da livre agência, né? Da nossa responsabilidade, que permite com que eu e você, o indivíduo, escolha rejeitar essa inclinação de seguir ao Senhor, rejeitar ou não, né? Então Josué reúne o povo para que eles decidam, para que eles sejam responsáveis pela a sua decisão. A despeito disso, irmãos, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, vai dizer assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. É o que ele diz? Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, certo? E a sua descendência, tá? Então, Deus propõe o bem e o mal. E ele ainda, eu sempre falo para os irmãos, que o nosso Deus é um professor muito legal. Sabe por quê? Quem é professor aqui? Aqui temos aqui umas 10, né? Uns 10 aqui, professor. Eita, Jesus, professor demais. Graças a Deus. Pedi para aumentar o salário de vocês.
O professor, irmãos, ele dá a resposta de uma prova para o aluno? Não, né? Só quando está tendo fiscalização do Estado, aí os professores, o diretor, passa esse menino aí, passa. Dá a nota 10. Você que é professor sabe como é que funciona o sistema, né? Eu conversando com a professora aqui, ela disse, pastor, não negocio não, estou nem aí. Tá certo, você é crente, você tem que ensinar o que é certo, né? Isso é muito bom. Mas Deus é tão maravilhoso que ele diz assim, olha, eu proponho diante de vocês o bem e o mal. Aí ele diz assim, escolhe, pois, o bem, ou escolhe, pois, a vida, né? A vida e a morte. Então escolhe, pois, a vida, para que vivas. Para que vivas. Então Deus é esse professor que ele dá a matéria, dá as sugestões e a gente só não passa se não quiser. É bom demais, irmãos, fazer uma prova com as respostas de lado, né? Quem nunca pescou na vida, na escola? Quem nunca pescou na vida? Só os nossos filhos que são crentes hoje, né? Eu já dei uma olhadinha assim de lado. Né? Teve um amigo meu que uma vez fez assim, ó. Eu fui aprovando assim para eu pescar todinho. Oh, coisa boa. Né? É bom demais você responder uma prova que as questões, que as respostas estão ali, que você não tem dificuldade nenhuma para responder ali. Você não vai trabalhar para fazer nada. Deus faz isso. Deus está dizendo para o povo, eu proponho diante de vocês. Foi eu que fiz a vida eterna, a morte, a bênção, a maldição. Escolha, pois, a vida para que vocês vivam, tu e a tua descendência. Aí Josué chama o povo, está chamando o povo para isso. Renova a aliança do povo com relação a isso. Está dizendo, olha, vocês escolham o que vocês querem servir. Certo? Vão continuar servindo a Deus ou vão continuar servindo aos ídolos? É isso que Josué está dizendo. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25 vai dizer assim, irmãos, falando da fé de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, ou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Moisés poderia muito bem continuar usufruindo, né, das regalias ali do palácio. Mas ele escolheu? Não. Sabe por quê? Porque os mandamentos, os ensinamentos que foram transmitidos de forma oral naquela época, pelas famílias, os anciãos, os homens de Deus, os líderes daquela época, chegou até Moisés. Aí Moisés, aqui, de acordo com o escritor aos Hebreus, ele é mencionado como um exemplo, como um modelo de um homem que não se vendeu por causa do luxo, por causa do palácio, por causa do dinheiro, não se vendeu a Mamon, ele abriu mão, ele abdicou desses prazeres que o escritor aos Hebreus aqui está dizendo, é transitório, é pecado. E Moisés disse, eu não quero, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele disse, eu sou filho da descendência do povo de Deus. Isso é uma renovação de aliança, irmãos. Isso é uma preservação dos propósitos de Deus na descendência de Moisés aqui. Ele não abriu mão dos seus princípios. Se nós olharmos para o nosso contexto atual hoje, meus irmãos, a gente abre mão dos nossos princípios por coisas tão pequenas, né? Coisas tão banais. E aqui, Moisés, se fosse hoje, tinha uma BMW para andar. Né? Hoje a gente vê os filhos da gente sonhando. Tantas coisas. Eu queria uma Hilux. Eu gosto de carro grande. Eu gosto... Como é aquele carro que está na moda agora? Um carrão que... É aquele grandão, bem grandão. Uma RAM, né? Uma RAM, nome de sapo. Mas os filhos da gente almejam comprar esses carros. Aí fica sonhando. Eu quero uma RAM e não sei o quê. É só fazer um canal no YouTube e começar a fazer um negócio que eu vou ganhar. Os filhos da gente são influenciados por isso. Não é assim? E a gente fica, às vezes a gente fica correndo
correndo, negociando. Não, gente, nós somos a descendência, a geração de Cristo. Então nós devemos preservar e viver todos os dias e guardar todos os dias, são os mandamentos do Senhor. As demais coisas, se o Senhor quiser e permitir, serão acrescentadas, irmãos. Aí Moisés chega e diz aqui, né, diz o escritor aos Hebreus, que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não sou dessa descendência. Eu sou da descendência de Abraão, do povo de Deus, irmãos. Ele guardou seus princípios. Ele guardou em seu coração e não esqueceu. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, irmãos, está em nossas mãos. O Espírito está dizendo, vem. Quem quer, receba de graça a água da vida. Mas para isso, você precisa preservar os propósitos de Deus no seu coração. A oportunidade é para todos nós. O Senhor nos dá. Então, foi essa oportunidade que Deus deu ao povo aqui, quando Josué reúne o povo, certo? Ele diz, escolha quem vocês querem servir. A proposta está aí, a oportunidade está aí está nas suas mãos. E nós negociamos com os ídolos, com o dinheiro, com as oportunidades que nós temos de nos dar bem. E nos esquecemos do Senhor. De pouquinho, irmãos. É um degrauzinho de cada vez. Já aconteceu comigo, eu vejo acontecer na vida de muitas pessoas, eu não posso ajudar. E às vezes quando eu posso, as pessoas ainda não me compreendem bem, aí eu vou orar, para que eles não caiam nessa cilada. Porque a gente começa assim, negociando um princípio, depois negocia um outro princípio, depois negocia um outro, e depois você não consegue mais sair. Porque o seu coração, a Bíblia diz que onde está o nosso coração, né? É isso mesmo. E é desse jeito que acontece, porque a gente se volta para outra coisa. Nós desfocamos, nós saímos do nosso propósito original. Então, nos próximos versos, irmãos, 16 ao 18, diz assim, diz que nós observamos que o povo dá aquele feedback, né, que a gente fala aqui hoje, dizendo, daquela retorno, aquela resposta, dizendo que não iriam abandonar o Senhor. Eles reconheceram que Deus esteve ao longo de toda a história com eles. Aí nos versículos 16 ao 17 de Josué 24, ao 18 de Josué 24, que diz assim, então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós, nossos pais, ao reconhecimento, a resposta, o retorno, da terra do Egito, da casa da servidão, a quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio das quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, o povo dá esse retorno a Josué. Aqui é o reconhecimento do que Deus fez no meio deles. São as experiências que nós temos com Deus, irmãos. Eu não sei se você tem experiência, vivido, né, esse tempo de muitas experiências maravilhosas com Deus. Aí quando a gente pensa em pecar, em sair dos caminhos do Senhor, nós devemos pensar duas vezes. Você olha para trás, eu sempre faço isso.
Eu olho para quem eu era lá atrás e olho para quem eu sou hoje, onde Deus me colocou hoje. Então é sempre bom fazermos essa reflexão. Aí o povo fez essa reflexão aqui e diz: olha, nós não vamos abandonar esse Deus que nos deu a provisão quando nós estávamos no Egito, quando nós estávamos na terra da servidão, servindo lá ao faraó como um escravo. Então, irmãos, é muito bom. Olha de onde você veio. Veja o que Deus fez na sua vida. Então, quando você pensar em reclamar, pensar em ir no rezador, pensar em fazer aí, jogar no tigrinho, pense de onde Deus te tirou. Você não precisa disso, não. Pense nas provisões que Deus já te deu sem você jogar um centavo no tigrinho. Pense. Ser rico da graça maravilhosa de Deus. Você não precisa de estar apelando, não. O Deus que você serve não é ídolo. É um Deus provedor que te sustenta, que guarda você quando você está num momento difícil, numa situação constrangedora. Quando você precisa de livramento, quando você está na cama, no leito do hospital, é Ele que faz o milagre. É só olhar para trás. É só olhar para trás, irmãos. É isso que eu faço. Toda vez que eu penso em servir aos ídolos, eu penso no que Deus já fez por mim, eu reflito no que Deus já fez por mim. Aí o povo está reconhecendo isso. Não, nós vamos continuar servindo sim a esse Deus maravilhoso que nos tirou da escravidão lá do Egito, esse Deus que cuidou de nós na travessia do Mar Vermelho, na travessia do Jordão, e na qual hoje nós estamos aqui na terra que Ele nos prometeu. É esse Deus aí. É esse Deus aí. Não negocie a sua fé. Se você está pensando em trocar, em desistir, em procurar outros meios, outros ídolos para adorar o Senhor, porque aquela igreja ou aquele lugar é melhor para mim, se adequa mais com o meu perfil, pense bem, querido, para você não quebrar a sua cara. Eu preferi na minha vida toda, meus irmãos, a minha vida cristã, eu com a minha família, eu preferi fazer como Josué fez. Eu e minha casa vamos continuar servindo ao Senhor aqui. E renovamos essa aliança por anos e anos e estamos aqui. Até hoje, servindo e adorando o Senhor no lugar onde Deus nos colocou, que nós temos como um lugar sério que preserva no ensinamento genuíno dos propósitos de Deus, meus queridos irmãos. Então, Josué, aqui nos versículos de número 19 e 20, Josué apresenta algo muito real, que ainda ocorre nos nossos dias hoje, no meio de nós, que é servir ao Senhor de qualquer jeito, né? Que é adorar a outros deuses, ao invés de adorar o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele fala no versículo 19 e 20, ele diz assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor. Portanto, é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os seus pecados. Não deixardes o Senhor, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Isso aqui é pesado, irmãos. Por que eu coloquei como sendo algo muito real? Nenhuma pessoa pode servir ao Senhor se não abandonar os seus ídolos. Nem ninguém. Deus não perdoará, diz aqui Josué, não perdoará esta transgressão. E Josué continua dizendo no versículo 20, se deixardes de servir ao Senhor, depois de ter sido abençoado por sua graça, ele se voltará contra esta pessoa, nesta vida e na vida que há de vir, a menos que haja o arrependimento. É o que Josué está dizendo aqui. Vocês não podem servir ao Senhor
de qualquer jeito. Sabe por quê? Ele diz, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Aí no versículo 20 ele faz isso. Olha, mesmo que vocês já tenham recebido as bênçãos, a graça de Deus, se vocês substituírem a adoração dele pelos ídolos, Deus, é como se, na nossa linguagem, Deus vai confiscar isso aí. Porque Deus é um Deus santo e é um Deus zeloso. É o que acontece hoje com a gente, sabia, irmãos? Às vezes, nós clamamos e Deus nos abençoamos, não é assim? Mas quando nós recebemos a bênção de Deus, o que é que acontece? Nós damos as costas para o Senhor. Aí na renovação da aliança, Deus está falando isso ao povo lá. Assim, olha, lembrem-se que vocês servem um Deus santo e zeloso, que não se esquece do que prometeu aos seus servos. Ele não é homem para que minta. E Deus é fiel. Nós é que somos infiéis. Os irmãos conhecem na palavra. Então, se ele prometeu, se você pediu, ele te dá. Agora, se ele te der e você esqueceu que o dono da bênção é ele, foi ele, aí você criou um problema com Deus. A menos que haja arrependimento. Aí Josué chama o povo aqui. Entendam isto. Vocês estão fazendo um pacto com o Senhor, uma renovação da aliança com o Senhor. Mas lembrem-se, ele não é qualquer Deus. Ele é justo, ele é fiel. Então, mesmo ele te abençoando, se você falhar, se você substituir a adoração, se você pecar, depois, se não houver arrependimento, ele mesmo vai prestar conta com você. Ele está falando isso para o povo aqui. Ele diz assim, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter feito a vocês o quê? O bem. É difícil, né, irmãos? É difícil, mas é assim que acontece. São as consequências da nossa desobediência, a menos que haja arrependimento. Tem que ter arrependimento. E arrependimento sincero, irmãos. Senão você vai. Deus deixa, e Deus faz assim. Deus vai deixando. Vai esticando a corda, vai deixando. Aí você vai lá, né? Burlando o seu próprio sistema cristão. Você olha para Deus assim, Deus está deixando. Um pouquinho. Você vai. Deus está deixando. Mas em algum momento pode dar errado. Sabe por quê? Porque você está se distanciando dos propósitos do Senhor. Moisés, ou Josué faz esse lembrete aqui ao povo, meus irmãos. A menos que haja arrependimento. Nos versos de 21 a 25, irmãos, o povo renova a aliança com Deus e se compromete a continuar com o Senhor, tendo em vista seu método mais eficaz para as suas famílias. O texto diz assim, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, nós o somos. Aqui tinha gente decidida, né, a continuar no propósito. Aí continua dizendo, agora, pois, deitai fora, deixai fora os deuses estranhos, que há no meio de vocês, jogue tudo fora, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo, ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Está aqui. Josué agora está certo. Vocês falaram, louvado seja Deus, porque vocês estão ratificando que querem continuar servindo ao Senhor. Houve um consenso, meus irmãos, no meio do povo, que
de que a melhor forma de manter suas famílias em bom estado era servindo ao Senhor e obedecendo a sua voz. Era fazendo a renovação da aliança com o nosso Deus. Uma história longa, irmãos, de muitos ensinamentos. Se nós fizéssemos uma exegese aqui mais profunda, nós ainda iríamos extrair tantas coisas boas desse texto. Se nós fôssemos avaliar a cultura, se nós fôssemos avaliar o contexto das guerras que eles viveram, nós iríamos extrair ainda muita coisa boa daqui. Mas, até aqui, dá para a gente aplicar algumas lições para as nossas vidas. Aplicarmos algumas lições para o nosso contexto familiar, os nossos filhos, na nossa comunidade cristã, eclesiástica, como família de Deus aqui na terra. E eu separei só 3 aqui. A primeira lição a primeira aplicação para a nossa vida hoje, diante de tudo que nós observamos aqui, irmãos, é que de tempos em tempos, pare e faça uma avaliação de como está a sua vida com Deus. De tempos em tempos, existe essa necessidade, irmãos, de nós pararmos e fazermos uma avaliação sincera e profunda de como está a nossa vida com Deus. O que Josué fez foi isto. Ele chama o povo, depois de muitas conquistas, muitas guerras, muitos desafios e de muito tempo lutando pela causa de Deus, confiando na promessa. E depois que as coisas estavam praticamente estabilizadas, né? Todo mundo já conquistou, está tudo muito bem. Aí Josué para. Aí ele faz essa avaliação com os seus irmãos, com os seus parentes, com o seu povo. Como está a nossa vida com Deus? Tem ídolos no meio de vocês? Tem deuses estranhos no meio de vocês? Ou vocês continuam servindo ainda o Deus da promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? A pergunta que nós fazemos é, irmãos, como estão as nossas inclinações? Elas estão voltadas para os planos de Deus? Reflita sobre essa pergunta. Como está o seu relacionamento com Ele? Como está o seu relacionamento com a sua família? Como está o seu relacionamento com a sua igreja local? Como está? Nós precisamos alinhar os nossos propósitos com os de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, reaver, ressignificar, nos conectar novamente com os propósitos de Deus, que são infalíveis para qualquer comunidade. Qualquer comunidade. Nós estamos falando de família hoje, num ambiente mais amplo. Nós podemos começar pelas nossas famílias, em casa, com os nossos filhos, mas podemos ampliar até a nossa família, igreja, comunidade, povo de Deus, que foi o que Josué fez aqui, irmãos. Então a gente precisa fazer essa autoanálise e ressignificar a nossa vida, configurar a nossa vida novamente com os propósitos de Deus. Talvez esse aplicativo você não pensou que existia na sua vida, né? Mas existe. Você faz download todo dia de tantas coisas. Você tem uns meninos que são técnicos aqui, todo dia esse menino tem que fazer uma atualização do sistema de algum software, alguma coisa, né? De algum celular. Nós mesmos em casa, para ficar usando o celular, tem dia que aparece uma atualização. Você vai lá e... Toda vez que aparece no meu celular a atualização, eu penso na minha atualização, na minha vida com Deus.
Será que o meu dedo é bem rapidinho também para atualizar? Né? Será? Será que eu paro bem rapidinho e digo, agora eu vou dar um clique na minha vida, um despertar? Vamos ver aqui. É como se você passasse aquele scanner, aquele antivírus, né, no celular. Você, quando o celular chega com vírus, aí você fica agoniado. Qual o melhor antivírus que eu, né? Você baixa o jogo do Tigrinho, outros jogos, né? Free Fire, aí vem cheio de vírus, né? Para não falar outras coisas. Aí vem uma quantidade de vírus. Aí corre lá para o técnico. Meu celular travou. Aí o técnico fala, eu sei, esse antivírus aqui é excelente, ó. Puf, mata os vírus tudinho. Baixa um para a tua vida espiritual também, meu filho, em nome de Jesus. Para que esse antivírus espiritual possa fazer um ribuliço na tua vida e possa tirar os vírus, as coisas ruins que tem na nossa vida. Nós temos que fazer isso também. Para um pouco, faça um exame da sua vida, uma autoanálise profunda e sincera. Foi o que o salmista disse no Salmo 39, falei isso com os homens aqui, 23 e 24. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sondar é olhar por dentro. E aí ele pede, me alinha com os teus caminhos. O salmista faz essa oração. Para que eu volte para o teu propósito. É assim, irmãos. E nós precisamos fazer isso. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vamos dar um reset na nossa vida, irmãos. Vamos nos reconectar com o Senhor de novo. Estamos correndo de um lado para o outro, vivendo a nossa vida de qualquer jeito, sem fazer análise. Então nós precisamos alinhar os nossos propósitos com o Senhor novamente. 1 Coríntios 11, o texto da ceia do Senhor, versículo 28, só a primeira parte vai dizer assim, irmãos, examine, pois, o homem a si mesmo. Você fez esse exame? Dá vontade de chorar, não dá, irmãos, quando a gente faz esse exame? A reunião dos homens aqui na sexta-feira foi um movimento estranho, foi, Fábio? Foi pancada que a gente ficou aqui, os machos réis, os varão, tudo moído rei. O mais bombado da turma, que é o Fábio, estava parecendo um menino rei. Porque o assunto foi pesado. Foi, Colombo? A gente não pode nem falar, né, Colombo? Agora as mulheres quando chegar em casa vão ficar, o que foi? O que foi? Ninguém vai dizer, nem ninguém é besta. Mas nós aprendemos tantas coisas boas aqui, não foi, gente? Deixa em off. Porque a gente trabalhou esse assunto do pecado de uma forma profunda. A gente foi investigando lá dentro. Aí a gente percebeu como falta coisa para a gente tratar na nossa vida. Examine, pois, o homem a si mesmo, a mulher. Gálatas 6, versículo 4, na versão NAA, diz assim, mas cada um examine o seu próprio modo de agir. Pare um pouco e faça esta avaliação de tempos em tempos na sua vida e se alinhe com o Senhor novamente. Faça essa conexão. Tempos em tempos, dá uma paradinha, reflita nisso. Como é que está? Hoje eu andei por ali. Ontem eu desviei o caminho. Tem alguma coisa errada. Vou voltar para o caminho novamente, tá, irmãos? Então vamos fazer isso. Segunda coisa, aquilo que você não faz constantemente, a probabilidade de esquecimento e confusão. A probabilidade de esquecimento e confusão é bem maior. Bem maior. Aquilo que você não faz constantemente. Por que Deus chama o povo sempre para reaver as coisas? Sabe por quê? Porque há a possibilidade de quê? De esquecimento. Se ela quiser água, pode dar água, socorro. Nós temos essa probabilidade, irmão, essa possibilidade de esquecer das coisas. Então Deus, quando chama o povo para renovar a aliança, Ele está dizendo, é para vocês não esquecerem. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa sobre a IA, inteligência artificial. É o meu assunto de estudo do momento. E eu disse para a pessoa, hoje está tão difícil, porque a IA, ela tem todas as respostas, né?
prontas para nós. E toda vez que a gente quer uma coisa, você vai lá e clica a sua inclinação e a inteligência artificial vai te trazer uma série de coisas. Na verdade, ela não traz uma série de coisas, ela traz um conceito já pronto. Certo? Aí nós vamos ficando, às vezes, muito vulneráveis por conta disso. Porque se eu tenho todas as coisas prontas, eu vou perder tempo para construir. Aí eu disse para a pessoa o seguinte, olha, tudo que a IA sabe, fomos nós que criamos. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Toda coisa ruim, quem cria somos nós mesmos. E toda coisa boa também. Não estou dizendo que a inteligência artificial ela é maléfica, não. Mas ela não pode dizer que a inteligência é dela. A inteligência é nossa. Todos os conteúdos que estão lá, que ela traz a resposta de pronto para você, não foi ela que perdeu tempo orando, escrevendo e digitando, não. O criador da inteligência artificial, ele copiou todas as informações. Aí você vai lá e, em 2 cliques, você já é a melhor pessoa do mundo e ignora quem construiu a história. É bom, irmãos, que a gente possa rever os conceitos primários da nossa fé. Nós não podemos deixar de considerar quem deu a vida por nós lá no passado, para construir a nossa história. Tem muita gente dizendo, não preciso mais de igreja, porque a IA me diz tudo o que eu preciso fazer. Não é necessário mais Bíblia, não é necessário mais ficar constantemente na igreja, porque a IA me diz tudo o que eu preciso. Estou pregando aqui. Se tiver algum irmão com celular, coloca o tema da mensagem, no final a pessoa pode dizer assim, ó pastor, copiou da IA, não foi bonitão. Não pode? Está tudo aqui do mesmo jeito, né? Mas irmão, se não sair do mesmo jeito, vai sair semelhante, porque a informação já está lá. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos com isso? As leis de Deus não tem novidade não, elas são repetidas sim. E Deus pediu para que repetisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, milhares de vezes. E nós vamos repetir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem salva o crente, quem vai fazer o crente ser constante e perseverante, são os ensinamentos de Deus, que são transmitidos recorrentemente, não sei nem se existe essa palavra, se não houver, me perdoe, os professores aí, mas nós temos que repetir diariamente, reproduzir constantemente, porque senão nós vamos esquecer dos princípios, são repetidos mesmos, irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que ouvir todos os dias. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quantas e quantas vezes a mensagem vai ser repetida? Vai e deve ser. Pode a IA me vigiar, pode a IA, o chat GPT lá me classificar como sendo um reprodutor de plágio, pode fazer o que quiser. Deus mandou repetir e reproduzir. E hoje nós estamos aqui todos bem lindinhos como vocês estão, porque os homens de Deus lá no passado reproduziram. E os reis falavam, as inteligências da época falavam, esse povo só fala a mesma coisa, a mesma besteira, a mesma não sei o quê, e que deixa falar. É isso que nós temos que reproduzir. É isso que pode aparecer inteligência artificial, pode aparecer chat, o GPT aí, e outras coisas, fazendo os nossos esboços acelerados, sem estudo, sem nada, pegando o que a gente já fez e usando contra nós mesmos. Nós vamos continuar repetindo as leis de Deus para as nossas famílias, nas nossas igrejas, para todo mundo, porque a solução para o mundo está aqui. Isso tem que ser feito constantemente.
constantemente, senão cai no esquecimento. A observância dos propósitos de Deus, irmãos, era a marca do povo. Isso deveria ser reproduzido para as próximas gerações. Se nós observarmos os primeiros capítulos de Josué, os irmãos vão ver que lá está escrito, em um dos versículos que eu mais gosto de Josué, é o versículo 8, capítulo 1, ele diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Nós temos que fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí diz assim: então Deus farás prosperar o teu caminho, e prudentemente te conduzirás, ou serás bem-sucedido. Olha aí, irmãos, a premissa da vida. Olha a premissa da vida. É não se apartar da nossa boca o livro. Aí Josué vai lá e repete para o povo: nós estamos aqui para fazer essa aliança com Deus. Deus diz: não sai da nossa boca. Por quê? Porque para ser bem-sucedido, esta palavra, este mandamento, tem que ser preservado dentro do meu coração. Temos que fazer isso, irmãos, isto em todas as esferas da nossa vida, porque, principalmente na esfera espiritual, né? Nós precisamos trabalhar para que não caia no esquecimento os propósitos de Deus. Terceiro e último, meus irmãos, não substitua o propósito de Deus pelos propósitos terrenos. Os propósitos de Deus são eternos, meus irmãos. E os terrenos, eles são momentâneos e passageiros. Os propósitos de Deus, meus queridos irmãos, transmitem para nossas famílias vida e paz. Os propósitos terrenos transmitem para as nossas famílias incertezas e inseguranças. Porque os terrenos são competitivos demais. Hoje você pode estar muito bem, louvado seja Deus. Mas amanhã nós esquecemos e temos uma concorrência. Amanhã já não estou tão bem assim. Por isso que são inseguros, são incertos os propósitos, meus irmãos, terrenos, mas os propósitos de Deus, de vida e de paz, são eternos. São esses propósitos que nós devemos preservar, meus irmãos. A Bíblia diz que nós temos que ter paz com todos. Mas onde nós aprendemos a paz? Nos propósitos de Deus. Onde nós aprendemos a resiliência? Nos propósitos de Deus. Onde nós aprendemos sobre a tolerância? Nos propósitos de Deus. Onde nós aprendemos sobre o amor? Sobre a paciência, longanimidade? Nos propósitos de Deus. É renovando a nossa aliança com o Senhor que nós estaremos vivendo em comum acordo com os planos de Deus. Precisamos trazer esses propósitos novamente para dentro da nossa casa, da nossa família. A gente vive num tempo muito conturbado. Pai agredindo seus filhos, uma gritaiada dentro de casa. Lá em casa, se eu escutar um grito, eu fico logo zangado. Sabe qual é a minha forma de tratar a zanga? Chamo o pessoal de casa: está acontecendo alguma coisa aqui? Vamos conversar? Está com fome, minha filha? Você quer uma calabresinha? A calabresinha gosta da calabresa, minha menina. Qual o problema, minha filha? Precisa lavar o prato hoje? Então vamos parar com esse negócio de zanga aqui. O nosso Deus é um Deus de paz. Então, se eu não reproduzo esse mandamento dentro de mim, eu não estou alinhado com Deus. Precisamos nos alinhar com o Senhor.
Às vezes, irmãos, eu sinto vergonha quando eu vou na casa de alguns irmãos. Quando eu chego lá no quintal, eu já vejo os gritos. O que é isso, gente? Aí eu sempre brinco com a minha esposa. Vamos voltar? O negócio não está bom. Às vezes, o irmão está me esperando lá, o pastor está chegando, rapaz. Aí é um negócio, um quebra-pau. Eu vou aconselhar, às vezes, alguns casais, a gente não consegue terminar o aconselhamento, não. Porque começa a briga, de novo. Gente, será que nós não estamos precisando refazer a nossa aliança com Deus? Voltar para os princípios? Não substitua os propósitos de Deus pelos terrenos. O mundo está dizendo assim, não deu certo, separa. O mundo está dizendo assim, marido não grita comigo, quem manda sou eu. Esse negócio de, a esposa ter voz altiva dentro de casa, se não me quiser, meu filho, sai fora. A gente fica, mas onde é que a gente aprendeu isso? Na Bíblia? Não. A Bíblia diz que tem que se sacrificar pelas bichinhas. Os homens. O que é sacrifício para você? A bichinha no bom sentido, viu, irmãs? Os nossos amores. Para poder ficar em dívida com vocês. Tem que sacrificar. Como Cristo sacrificou pela igreja. É isso que ele ensina lá em Efésios, hoje a gente viu de manhã. Nós estamos nos sacrificando pela nossa esposa, vice-versa. As esposas também. Você está sendo uma mulher sábia ou uma mulher sabiá. E só canta nos ouvidos dos maridos. E é um cantar desafinado, né, seu Luiz? Às vezes. Só cobrança, só cobrança, só cobrança, só cobrança. Só pega o marido para falar, só acusação, 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 acusação. Irmãos, ambiente de paz nós precisamos criar. Quando eu vejo que o negócio está conturbado demais, eu chamo a responsabilidade para mim. Eu disse para um irmão hoje, irmão, faz o seguinte, quer ficar bem com a tua esposa, com a tua família? Chama a responsabilidade para tu. Chama a responsabilidade. Você tem estrutura, casco de tartaruga, você chama. É o que eu faço às vezes lá em casa. Lá em casa, quem mantém a casa sou eu. A Sara tem um cartão, mas quem gasta sou eu. Mas no dia do pagamento, eu tenho que lembrar de pagar o cartão, senão vai dar problema. A minha esposa tem as coisas dela? Tem, mas as contas quem paga sou eu. Aí eu, para não ficar aquele negócio, a Sara esqueceu do cartão, de pagar o cartão tal dia, a faculdade dela, a minha esposa tinha uma prestação, aí eu chamo a responsabilidade para mim, deixa que eu pago tudo. Porque a única renda que entra lá em casa é a minha por enquanto, né? Aí eu, deixa que eu vou estar criando confusão, para ficar chamando a atenção da minha esposinha. Minha filha, tu não se lembrou de pagar o cartão, agora eu vou pagar um juro enorme, não sei o quê. Aí começa logo a confusão. E chama a responsabilidade logo e pega esse cartão abençoado, deixa a mulher gastar todinho. Aí tu já sabe que só vai pagar no final do mês. Né? Quer viver em paz? Quer viver em paz? Então, né, vamos fazer as coisas direito. Eu quero concluir, irmãos. A opção nossa é escolher aquilo que é melhor para nós. É o que Josué está falando aqui. Então, está nas suas mãos fazer a melhor escolha. Na renovação da sua aliança para com o nosso Deus, ou com Deus, em particular. É você. É você e Deus. É você e Deus. Eu acho uma vida muito sem sentido. Viver com raiva o dia todo, um negócio chato, né, Marcinho? O mês todo, outro negócio chato. Acontece muito isso dentro de casa.
Irmãos, estamos falando de família. Família. Não dá para conviver com birra, não dá para conviver com raiva dentro de casa o mês todo. O mês todo. Aí tem gente que passa, não é só um mês não, são 2 meses. Minha querida irmã, você que é casada, fica com raiva do seu marido não, um mês todo não. É problema. O bichinho fica igual um lobo solitário. Não faça isso não, em nome de Jesus. Você, meu querido irmão, tem uns homens que é do mesmo jeito. Tem umas birras, a mulher pergunta, o que é que tu tem? Nada não. O mês todinho a mulher fica na cola dele, na cola dele, na cola dele. Aí às vezes os filhos ficam vendo, ó, vão sendo criados nesse ambiente aí, o menino. Sabe o que ele vai ser? Quando ele crescer, pior do que você. É a lei natural. Então, em nome de Jesus, crie ambiente de paz na sua igreja, na sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. Na vida da gente, irmãos, as coisas passam rapidamente. E quando você vai ver, já foi. Você olha hoje como está a sua vida, aí você percebe às vezes que as coisas estão de mal a pior. Sabe por quê? Porque você foi negligente. A vida passa. Aí você olha, como eu me desgastei. Estou chegando na minha velhice mais velho do que eu que era para chegar. Mais rabugento do que eu que era para estar. Mas sabe por quê? Por causa do desgaste. Foi construído a vida toda. Está na hora de você tomar uma decisão. Está na hora de você parar e dizer e pensar o que você quer para você. Servir aos ídolos? Servir aos deuses do Egito? Ou servir ao Senhor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa é um ambiente de paz. Minha família deve ser um ambiente de paz. Minha mãe é a melhor pessoa do mundo. O meu pai é a melhor pessoa do mundo. É o meu herói. Não é o Elon Musk. Não é não é a Lady Gaga, como o pessoal está endeusando agora. Não sei quantos milhões aí, o povo morrendo, a mulher nem saiu do hotel. Seus heróis são seus pais. E seu herói maior é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele que coloca em nós as virtudes de Deus. Tem influência digital não, melhor, nem maior do que Jesus, do que seus pais, do que seus amigos, do que os seus irmãos que estão aqui. É essa família que nós almejamos reconstruir na presença de Deus, irmãos. Misericórdia o Senhor quer, misericórdia, paz o Senhor quer no nosso meio, e é isso que nós temos que construir, angariando mesmo, de forma paulatina, com calma, nós vamos chegar lá, porque a vida passa. A vida passa. Você quer terminar sozinho a sua vida, sem sentido, sem usufruir das bênçãos de Deus, do amor, da paz? É isso que você quer para a sua vida? Então, se não é, você precisa se conectar com Deus e voltar para os propósitos de Deus. Família nos planos de Deus. Pense sobre isso. Nós vamos ficar de pé nesse momento e vamos encerrar o nosso culto. Eu espero que você tome essa decisão. Tome essa decisão. Você quer viver em paz, meu irmão, minha irmã? Tem jeito, tem solução. A solução está nos braços do Senhor.